A apresentação de bebês na igreja ou batizar bebês na igreja é certo ou errado? É errado tanto apresentar bebês na igreja como batizar bebês na igreja. E o texto que se usa para apresentar um bebê na igreja é aqui, ó. Lucas capítulo 2, versículo 21, que diz assim: completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamaram o anjo antes de ser concebido. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Ou seja, se a família fosse pobre, oferecia como sacrifício esses passarinhos, mas se a família tivesse um poder aquisitivo melhor, oferecia carneiro e assim por diante. Então esse é o texto que se usa para apresentar bebês na igreja. É um texto dentro da lei de Moisés, que acompanhava com um sacrifício de animais, entendeu? Isso era para os israelitas, dentro da lei de Moisés. Isso não é para ser uma observância para o cristão. Senão daqui a pouco vão querer sacrificar animais dentro da igreja, né? Entendeu? Então eles pegam esse texto aqui distorcidamente para apresentar o bebê na igreja como se viesse uma espiritualidade naquele ato, mas não tem espiritualidade nenhuma nisso aí. Antes as pessoas ou estão expondo que não conhecem o evangelho, ou se conhecem, não respeitam o evangelho de Cristo. Isso é fato, tá? Então no 8º dia circuncidava e dava-se o nome da criança. E depois que passava 33 dias, que era o período da purificação da mulher, aí aconteceu o que? A apresentação, segundo a lei de Moisés, dessa criança no templo, tá? É como Paulo diz lá em Gálatas capítulo 5. Se deixai-vos, se vocês quiserem guardar a lei de Moisés, de Cristo decaíste, da graça desligaste. Tá lá em Gálatas capítulo 5. Todos aqueles que querem se justificar na lei, entendeu? Então não é para o cristianismo a apresentação de criança na igreja. E o batismo de bebê também não. Por quê? Primeiro, para a pessoa ser batizada, ela tem que ter conhecimento de pecado. Segundo, ela tem que estar arrependida. Terceiro, ela tem que enxergar a salvação em Jesus. E não somente isso, mas o que? Aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, sem esses atributos, não pode se batizar na água. Conhecimento de pecado, arrependido de pecado e aceitar Jesus como seu Salvador. Entendeu? E o bebê, você não tem como ele cumprir esses requisitos. Entendeu? Então, quem está fazendo isso, os líderes que estão fazendo isso, não estão respeitando a Escritura ou desconhecem a verdade absoluta da Escritura. Entendeu? O próprio Jesus foi batizado, ele tinha 30 anos. O próprio Jesus, quando ele foi batizado. Entendeu? Aí muitos perguntam, mas qual que é a idade que pode ser batizado? A Bíblia não trabalha com a idade, mas tem que ter maturidade o suficiente para o quê? Para ter conhecimento do pecado, se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus como seu Salvador. Então a Bíblia não trabalha com quesito idade, tá? Tem crianças que já têm esses atributos, tem essa maturidade, e tem pessoas com 30, 40, 50 anos hoje que não tem essa maturidade, né? Para reconhecer que é um pecador, para se arrepender dos seus pecados e para aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então tem pessoas com 50, 60, 70 anos, 30 anos, que não tem a maturidade para se arrepender dos pecados. E tem criança de 10 anos, 12 anos, 8 anos, que já reconhece que é pecador e já aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Entendeu? Mas a questão tem que ter esses atributos. Entendeu? E lembrando, batismo na água não salva ninguém, tá? Quem salva é Jesus Cristo. Lembra o malfeitor que se converteu na cruz, no Calvário? Jesus falou, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, morreu sem ser batizado e foi salvo. Agora, é óbvio que uma pessoa que aceita o evangelho, sabe, e se arrepende, aceita Jesus, ela tem que ser batizada. Logo quando ela é ministrada, que realmente essas coisas acontecem com ela, tem que ser batizada na hora. Depois ela vai ser instruída no caminho do Senhor. Entendeu? Então, agora, crente que se batiza, se recusa a querer se batizar, alguma coisa está errado, né? Ou ela nunca se arrependeu, entendeu? Ou não quer compromisso com Jesus Cristo. É óbvio isso aí, né? Então, fica a dica aí. É errado apresentar bebês na igreja, assim como é errado batizar também bebês inconscientes também na igreja, tá? Então, as pessoas estão demonstrando que não conhecem Jesus Cristo.